A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Sabia que tem uma fortuna de 13 bilhões de dólares desaparecida por aí? É isso mesmo que você ouviu. Um herdeiro de 81 anos da Hermès, que gerou controvérsia no ano passado por causa de um plano que ele revelou de deixar o seu patrimônio para o seu jardineiro, não é mais tão rico assim. Na mais recente reviravolta do mistério de longa data que envolve o status de bilionário de Nicolas Puech, um tribunal suíço rejeitou no mês de julho as alegações deste senhor de que um ex-gestor de fortunas teria qualquer papel no desaparecimento da sua fortuna. Os advogados dele disseram ao tribunal que ele não tem mais esses ativos, cerca de 6 milhões de ações no valor aproximado de 12 bilhões de euros, ou 13 bilhões de dólares, da Hermes International, que é controlada pela sua família. A estratégia do dia de hoje, à medida que a gente se aproxima da última semana, infelizmente, das Olimpíadas de Paris, é te contar esse caos dramático aqui de uma das famílias mais icônicas do país e também um pouco da história da Hermès. Em clima de despedida esportiva, eu também vou te falar sobre como o Catar, que sediou a Copa do Mundo de 2022, está tentando salvar os seus bancos endividados após o gasto de 300 bilhões de dólares com a Copa. E por fim, já que você está empolgadaço para começar a sua semana, é semana de balanço. Olha que legal. Itaú Unibanco, Embraer e Petrobras soltam esses resultados para a alegria geral de todos os analistas que precisam trabalhar que nem uns malucos. Quase que eu falo um palavrão no podcast, mas não tô podendo. Inclusive, antes da gente ir diretamente para as notícias, deixa eu te contar uma coisinha muito legal aqui para os meus queridos ouvintes. A partir de hoje, este podcast vai ser gravado nas manhãs, ou seja, madrugadas. Ou seja, você estará extremamente atualizado e pronto para iniciar a sua jornada muito bem informado da economia, de tudo o que estiver acontecendo. O que estiver acontecendo aí antes das 4 da manhã estará no seu ouvidinho assim que você abrir esses belos olhos para começar a sua semana. Eu tô poética hoje. Meu nome é Ana Carolina Zittler, caso você seja novo por aqui e não me conheça. Pra que conhecer, né? A gente já conhece todo mundo, tanta gente, vai querer conhecer mais uma pessoa? Vamos às notícias. Já se passaram quase 2 anos desde que o Catar sediou a Copa do Mundo, é mole? E a euforia tá desaparecendo à medida que os campeões olímpicos aparecem e também à medida que os bancos apoiados pelo Estado do Catar, que ajudaram a financiar tudo, desde rodovias e hotéis até estádios e sistemas de esgoto, enfrentam perdas crescentes com empréstimos. O governo do Catar agora considera formas de reforçar os balanços patrimoniais desses bancos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News e pediram para não serem identificadas por discutirem informações confidenciais. As opções incluem a contratação de consultores de reestruturação, a intervenção para comprar carteiras de imóveis em dificuldades de bancos atingidos pela inadimplência ou forçar a fusão de instituições financeiras menores. O governo do Catar, que é rico em gás, nunca deixou um banco falir, mas o preço dessa vez pode incluir a imposição de limites ao fundo soberano de 510 bilhões de dólares, justamente quando seu perfil global atinge novos patamares. Uma opção seria limitar os pagamentos do seu excedente orçamentário à Qatar Investment Authority para ajudar a financiar qualquer ajuda aos bancos, de acordo com outras pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo o escritório de mídia internacional do Catar, em um comunicado enviado à Bloomberg News, abre aspas, a economia do Catar é forte e bem posicionada para o futuro, e isso inclui o setor bancário. O índice médio de empréstimos inadimplentes permaneceu dentro da faixa esperada desde que o Catar sediou a Copa do Mundo em 2022. Fecha aspas. Essas deliberações, segundo esta fonte da Bloomberg News, estão em um estágio inicial e não está claro qual medida, se houver, vai ser adotada pelo governo. Um representante da Qatar Investment Authority não quis comentar. O Qatar chocou o mundo. Caso você não lembre disso, você pode ver um vídeo no YouTube chamado Loop Bloomberg Linha. Procura lá Loop Bloomberg Linha. É um canal antigo e aposentado desta empresa em que eu e Alan Blanco te explicamos sobre como que o Qatar chegou a sediar a Copa do Mundo. É um vídeo bem bacana, tá? Inclusive, a gente foi pra lá. Eu tô bem tonta, tosca hoje. Me perdoe aí pra quem não gosta das
piadinhas e dos meus comentários, eu fiquei o final de semana sem falar com muitos seres humanos, então vocês são meus seres humanos. Enfim, o Catar chocou o mundo quando ganhou os direitos de sediar a Copa do Mundo de 2022 em 2010. O país ocupa apenas 11.600 km² em uma península que se projeta ali para o Golfo Pérsico. Mas uma infinidade de riqueza de gás, o país deve controlar cerca de 25% de todo o gás natural liquefeito até o final da década, deu a ele uma grande influência no cenário mundial. Como negociador global, os Estados Unidos elogiaram o Catar nos últimos meses por ser um mediador importante entre Israel e o Hamas e por ajudar a libertar alguns reféns mantidos pelo grupo em Gaza. Grande parte dessa influência começou a ser construída no período que antecedeu a Copa do Mundo de 2022. A gente já tá careca de saber disso aqui, né? Se você acompanhou toda essa história, inclusive se você é um ouvinte aqui do podcast desde o comecinho, você lembra que tivemos episódios especiais gravados diretamente de lá, te contando toda essa história. Pois bem, diz aqui esta fonte da Bloomberg Linha que a conta final dos jogos foi cerca de 300 bilhões de dólares, já que o Catar, além dos estádios, né, também construiu rodovias, um sistema de transporte público totalmente novo para conectar os 7 estádios que construiu para sediar os jogos. Seguindo em clima esportivo, a gente viaja do Catar para a França, que está sediando os Jogos Olímpicos de 2024 para a grande alegria desta nação brasileira, que não para de ver os seus queridos conterrâneos subindo no pódio. Parabéns a todos os atletas, eu estou muito olímpica, passei também final de semana vendo jogos, por isso que não falei com nenhum outro ser humano. Pois vamos falar então sobre uma das principais empresas de luxo da França, a Hermès. A empresa foi fundada em 1837. Faz tempo, né? Faz tempo, inclusive, caso você esteja aí completamente por fora do mundo da moda, é uma marca de luxo que vende desde perfume até alguns acessórios, me perdoe, e principalmente as suas bolsas são icônicas. Se você tiver um dinheirinho sobrando aí, quiser me dar uma bolsa, pode ficar à vontade. Indo para a notícia, essa fatia sumida aí de 12 bilhões de euros do Nicolas Puech o tornaria o maior investidor individual da companhia. Desde a sua fundação, a empresa se transformou em uma das maiores do setor de luxo global e fez da família a mais rica da Europa. O clã, que conta com mais de 100 membros, quanto o primo, tem um patrimônio líquido de cerca de 155 bilhões de dólares, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, o que tá bom, né? Cerca de 1,55 bilhão de dólares para cada membro, se for realmente dividir desse jeito. Claro que não é assim, mas se fosse, para mim tava bom, eu poderia ser uma prima. A decisão de juro que eu vou parar. Vou ler a notícia direto agora. A decisão de um tribunal de apelações em Genebra, em 12 de julho, não encontrou nenhuma evidência de que o consultor financeiro Eric Fremont tenha administrado mal a fortuna de Puech, ou que o recluso herdeiro de quinta geração da Hermès tenha sido enganado em um período de mais de 2 décadas, durante as quais pelo menos parte das ações foi vendida. Ou seja, qual que é o rolê aqui? O Puech e os seus advogados estavam incriminando esse consultor financeiro como o suposto responsável pelo desaparecimento dessa fortuna. Só que, de acordo com o tribunal que decidiu que esse não era o caso, abre aspas, a fraude gigantesca, e aí o próprio tribunal coloca a fraude gigantesca entre aspas, né? Então, aspas para o tribunal, a fraude gigantesca, fecha aspas, da qual ele foi vítima, era indetectável para o comum dos mortais, escreveu o tribunal. O advogado de Puech, Grégory Mangiat, não quis comentar, enquanto os advogados de Fremont, Yannis Sakas e Stephanie Grodek, disseram que seu cliente estava satisfeito com o resultado, que incluía palavras duras contra o autor da ação. O caso foi relatado pela primeira vez pela revista online Gotham City. Sim, existe uma revista online chamada Gotham City que faz investigações como essa. É o Batman. A decisão judicial faz parte das consequências de uma tentativa do magnata do luxo Bernard Arnault, que é o fundador da LVMH, de obter o controle da Hermès há mais de uma década. Isso é uma grande batalha do mundo corporativo de luxo. Uma batalha da qual nós adoramos acompanhar. Afinal, a LVMH, que é a dona da Louis Vuitton, é dona de um monte de marca de luxo, incluindo a Dior e a Tiffany, por exemplo. Só que o Arnault não consegue aí o seu grande sonho, que é comprar a Hermès. Só que o Puech foi justamente a pessoa que se tornou um pária para a família devido ao seu suposto papel na forma como o Arnault acumulou furtivamente uma participação
na empresa. É uma fofoquinha corporativa com cheiro de queijo francês. O destino da participação de cerca de 5,7% de Puech continua sendo um enigma duradouro do confronto, que terminou em 2014, quando Arnault começou a se desfazer da sua participação de 23% e Puech deixou o conselho de supervisão da Hermès. Em um sinal de que a participação ainda é uma preocupação, em uma teleconferência de resultados no fim de julho, um analista questionou o presidente executivo da Hermès, Axel Dumas, sobre se Puech possui as ações alegadas. Segundo Dumas, não temos como vê-las e controlá-las. A decisão da Justiça da Suíça deixa sem resposta a questão do paradeiro das ações. No entanto, ela oferece uma visão das circunstâncias atuais de Puech. O ponto aqui ninguém sabe com quem essa participação ficou, se ela foi para as mãos do Arnault, enquanto ele trama aí seu plano para controlar esta histórica empresa, ou se elas foram parar em algum outro lugar. E aqui que começa um drama bem corporativo, bem no mercado financeiro, do jeitinho que a gente gosta. É o drama nas entrelinhas das negociações financeiras. Olha só, preste atenção. Ano passado, o Puech chamou atenção porque ele quis cancelar um contrato de herança que ele tinha com uma fundação chamada Isocrates, que ele deixaria toda a sua fortuna para essa fundação. Essa tentativa veio após ele supostamente ter iniciado procedimentos administrativos para adotar o seu jardineiro de meia-idade a quem deixaria parte da sua fortuna. Isso nunca foi confirmado. Para essa instituição de caridade, quando ele então tinha confirmado que ele deixaria sua fortuna, ele tinha alegado que a sua riqueza provinha quase inteiramente das suas ações na Hermès e que ele não possuía agora nenhuma delas. Mas só percebeu isso porque Fremont recebeu todos os seus extratos bancários, ou seja, ele diz que ele tinha perdido todas as ações da Hermès, que ele não teria mais como deixar nada para essa fundação, porque o seu assessor financeiro, que cuidou da sua fortuna por mais de 2 décadas, 24 anos para ser mais exata, tinha administrado mal essa fortuna e ele já não tinha mais nenhum acesso a isso. A partir de 1998, no entanto, vamos voltar lá para trás, o Puech começou a transferir para bancos suíços as ações das Hermès, que chegaram a 6 milhões. A partir daquele ano foi quando ele deu a Fremont uma série de mandatos assinados para supervisionar todas as suas contas. A partir de 2001, essas ações foram vendidas, compradas e transferidas por meio de um dos seus bancos. E aí é em 2010 que vem o cheirinho da fofoca, porque um lucro de 53,7 milhões de euros foi registrado com as vendas de ações durante um período de quase 2 anos até outubro daquele ano, que foi o mesmo mês em que Arnault, o dono da LVMH, revelou à família Hermès que tinha acumulado uma participação na empresa. No mesmo mês em que o Puech declarou que ele tinha obtido um lucro com a venda de ações, um lucro considerável, o maior arqui-inimigo aí corporativo da família diz que tinha conseguido finalmente uma participação na empresa. O Puech não tinha objeções à entrada do investidor externo na participação acionária da Hermès e até o considerava um aliado, de acordo com as provas descritas no documento judicial. Sua família, no entanto, montou uma estratégia que, no final, conseguiu manter o Arnault afastado. O Puech cancelou os mandatos do Fremont, do seu assessor financeiro, em outubro de 2022 e começou a fazer um balanço da sua riqueza e a organizar sua sucessão, de acordo com a decisão suíça. Um ano depois, ele entrou com 3 processos contra Fremont. O primeiro alegando que o gestor de patrimônio reteve informações e não quis e não pôde devolver as ações da Hermès. Os outros se referiam à administração da sua fundação, empréstimos e outros investimentos. A decisão judicial concluiu que Puech entregou voluntariamente a administração de seus negócios a Fremont, inclusive assinando vários documentos em branco e dando acesso às suas contas bancárias. O Puech nunca disse que foi enganado ou que não entendia o que estava assinando, apenas que deixou para Fremont as escolhas sobre o seu crescimento da sua riqueza. Ele poderia ter revogado o acordo a qualquer momento, segundo o tribunal. Ou seja, não sabemos onde estão os 13 bilhões de dólares da participação dele, não sabemos se Bernard Arnault está com elas, não sabemos se Fremont foi a pessoa que fez com que isso acontecesse, não sabemos quem é o jardineiro. É um mistério, é um grande mistério para começar a sua semana. Então vamos agora de uma agenda corporativa Rapidex para você, já que grandes bancos engrossam a lista de companhias que divulgam seus resultados do segundo trimestre nos próximos dias. Fique atento, isso inclui o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e o Banco Inter. A semana ainda terá os balanços trimestrais de empresas como Petrobras, Eletrobras, Embraer, Minerva e
Sabesp. Lá no site da Bloomberg Linha tem uma lista gigantesca aí de todas as companhias que estão revelando os resultados. Se você tem ações em alguma delas e gosta de ficar informado sobre esses assuntos, vai lá conferir para ver se a sua queridinha aí vai estar revelando os seus resultados. Outras notícias corporativas incluem a Pilgrim's Pride, que é controlada pela gigante brasileira JBS, que está de olho em aquisições para impulsionar o seu crescimento em meio ao aumento da demanda por carne de frango e também dos lucros da companhia. A empresa está buscando alternativas para expandir tanto geograficamente quanto nos segmentos de alimentos, preparados e de marca, segundo o CEO Fábio Sandri em entrevista à Bloomberg News. E também, outra notícia importante aí para você é que a B3 divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, com base no pregão de 31 de julho para o período de setembro a dezembro. Essa prévia, essa lista de ações, são as empresas que compõem o principal índice da Bolsa brasileira. Eles têm aí uma série de fatores que fazem com que algumas ações entrem, algumas ações saiam, incluindo o volume de negociação e também a volatilidade desses papéis. Empresas como a Auren, a Caixa Seguridade, Santos Brasil foram incluídas, enquanto que a Arezzo e o Grupo Soma, que se fundiram, foram substituídas na primeira prévia do Ibovespa pela Asas 2154, nova denominação da companhia combinada, sob o código de AZZA3. A única removida foi a Dexo. Chegamos ao final deste lindo episódio. Espero que você tenha aí uma excelente semana. Não deixe de seguir o podcast, de ativar as notificações e também de seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais. Lá fazemos vários vídeos criativos e às vezes não tão criativos, quando a gente não tá com tanta criatividade, para te explicar sobre as principais reviravoltas econômicas e corporativas deste mundão. Tá bom? Ótima semana para você e até amanhã.